Olá, mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje com o nosso quadro Biografias dos Pintores, que conta as histórias dos pintores brasileiros no passado, e o artista de hoje é Victor Meirelles, um dos maiores pintores acadêmicos do Brasil. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e me segue no meu Instagram @FelipeObstoriBioObstori, para que conheçam as minhas obras por lá. Bem, chega de enrolação e bora por vídeo. Victor Meirelles de Lima nasceu no dia 18 de agosto de 1832, em Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina, de origens humildes. Cedo seu talento foi reconhecido, sendo admitido como aluno da Academia Imperial de Belas Artes. Especializou-se no gênero da pintura histórica e, ao ganhar o prêmio de viagem ao exterior da Academia, passou vários anos em aperfeiçoamento na Europa. Lá pintou sua obra mais conhecida, Primeira Missa do Brasil. Voltando ao Brasil, tornou-se um dos pintores preferidos de Dom Pedro II, inserindo-se no programa de mecenato do monarca, e alinhou-se à sua proposta de renovação da imagem do Brasil, através da criação de símbolos visuais de sua história. Tornou-se estimado professor da Academia, formado uma geração de grandes pintores, e continuou seu trabalho pessoal realizando outras pinturas históricas importantes, como Batalha dos Guararapes, a Moema e o combate naval do Riachuelo, bem como retratos e paisagens, onde se destacam um retrato de Dom Pedro II e os seus 3 panoramas. Em seu apogeu foi considerado um dos principais artistas do Segundo Reinado, com frequência recebendo rasgados elogios pela perfeição de sua técnica, pela nobreza de sua inspiração e pela qualidade geral de suas monumentais composições, bem como pelo seu caráter ilibado e sua incansável dedicação ao ofício. Fez muitos admiradores no Brasil e no estrangeiro, recebeu condecoração imperiais. A obra de Victor Meirelles pertence à tradição acadêmica brasileira, formada por uma eclética síntese de referências neoclássicas, românticas e realistas, mas o pintor absorveu também influências barrocas e do grupo dos nazarenos. Depois de um período de relativa obscuridade, a crítica recente o reinstalou como um dos precursores da pintura moderna brasileira e um dos principais pintores do século XIX. Para muitos, o maior de todos, sendo o autor de algumas das mais célebres recriações visuais da história brasileira, que permanecem vivas na cultura nacional e são incessantemente reproduzidas em livros escolares e uma variedade de outros meios. Seus anos iniciais são obscuros e as poucas fontes trazem informações conflitantes. Victor Meirelles de Lima era filho dos imigrantes portugueses Antônio Meirelles de Lima e Maria da Conceição dos Prazeres, comerciantes que viviam com limitados recursos econômicos, na cidade de Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis. Teve um irmão, Virgílio, segundo seu registro. Com 5 anos começou a ser educado em latim, português e aritmética, mas o menino Vitor passava seu tempo livre, desenhando bonecos e paisagens de sua ilha de Santa Catarina e copiando imagens alheias, que encontrava em gravuras e folhetos, segundo o testemunho de José Arthur Boiteus. Aos 5 anos mandaram os pais à escola régia, e tão pequeno era que o professor, para melhor dar-lhe as lições, sentava-o aos joelhos. Quando voltava a casa, o seu passatempo era o velho cosmorama, que Antônio Meirelles comprara por muitos barato, e ótimo curioso que era, consertava sempre que o filho quebrava, o que era comum. Algumas das peças, aos 10 anos não escapava a Vitor estampa litografada. Quantas lhe chegassem às mãos, copiava-as todas. E quem pela loja de Antônio Meirelles cita a Rua da Pedreira, antiga dos Quartéis Velhos, esquina da Rua da Conceição, passasse pela tardinha, invariavelmente veria o pequeno debruçado sobre o balcão e fazer garatujas, quando não as caricaturas dos próprios fregueses, que àquela hora lá se reuniam para os indefectíveis 2 dedos de prosa. Em 1843, quando tinha entre 10 e 11 anos, começou a receber instrução do padre Joaquim Gomes de Oliveira e Paiva, que lhe ensinou francês e filosofia e aprofundou seu conhecimento de latim. O seu talento precoce foi notado e incentivado pela família e por autoridades locais. E em 1845, começou a ter aulas regulares com um professor de desenho geométrico, o engenheiro argentino Mariano Moreno, que era doutor em Direito e em Teologia, além de jornalista, político e ex-secretário da primeira Junta de Governo das Províncias Unidas, do Rio da Prata. Desempenhando
segundo Terezinha Franz, um papel importante na construção da identidade argentina. Ao mesmo tempo, provavelmente completou seus estudos gerais no Colégio dos Jesuítas, que ministrava aulas de latim, francês, filosofia, história elementar, geografia, retórica e geometria, e é possível que tenha entrado em contato com artistas viajantes que documentavam a natureza e o povo local. Alguns de seus desenhos foram vistos e apreciados por Jerônimo Coelho, conselheiro do Império, que os mostrou ao então diretor da Academia Imperial de Belas Artes, Félix Emile Toni. O diretor de imediato aceitou o jovem, então com apenas 14 anos, como aluno da instituição. Transferindo-se para o Rio de Janeiro em 1847, passou a frequentar o curso de desenho, tendo as despesas iniciais financiadas por um grupo de mecenas e sendo aluno de Manuel Joaquim de Melo Corte Real, Joaquim Inácio da Costa Miranda e José Correia de Lima, que estudara com o classicista Jean-Baptiste Debretti. Já no ano seguinte conquistou uma medalha de ouro e pouco mais tarde voltou à sua cidade natal para visitar seus pais. Datam desta época as primeiras de suas obras conhecidas. Em 1849 estava novamente no Rio, estudando na academia, entre outras a disciplina de pintura histórica, gênero em que obtive seus maiores sucessos. Consta que Meirelles era um aluno brilhante, destacando-se em todas as disciplinas. Em 1852 venceu o prêmio de viagem à Europa com a pintura São João Batista no Cárcere. Estudos na Europa. Aos 21 anos incompletos, Victor Meirelles desembarcou em Havre, na França, em junho de 1853. Passou brevemente por Paris e em seguida estabeleceu-se em Roma, seu destino original. Lá conheceu dois outros alunos da academia que também faziam seu aperfeiçoamento, Agostinho da Mata e Jean-Lian Paulieri, que o introduziram no ambiente artístico da cidade e o orientaram sobre quais mestres deveria procurar. A princípio entrou na classe de Tamasou Minardi, que, a despeito de sua fama, seguia um método austero demais, onde os alunos permaneciam excessivamente subordinados aos preceitos, sem oportunidade de desenvolverem ideias próprias. Então abandonou a classe e se matriculou no ateliê de Nicolas Consoni, membro da Academia de São Lucas. Consoni também era rigoroso, mas Meirelles aproveitou bem as sessões de modelo vivo, imprescindíveis para o refinamento do desenho anatômico da figura humana, elemento essencial no gênero da pintura histórica, o mais prestigiado no sistema acadêmico. Paralelamente, exercitava-se na aquarela e entrava em contato com o vasto acervo de arte antiga da capital italiana. Numa segunda etapa, transferiu-se para Florença, conhecendo os museus locais e sendo fortemente impressionado pela arte de Veronese. Como estudo copiou obras do mestre, bem como de outras figuras destacadas, como Tiziano, Tintoretto e Lorenzo Lato. Como era exigido pela academia, regularmente enviava para o Brasil suas obras e cópias como prova de seu progresso. Seu rendimento era tão bom que o governo brasileiro decidiu renovar em 1856 sua bolsa de estudos por mais 3 anos, além de indicar ao artista uma lista de novos estudos específicos que ele deveria cumprir. Desta forma, em 1856 seguiu para Milão e logo depois para Paris. Tentou, segundo recomendação de Araújo Porto Alegre, na época diretor da academia e seu principal mentor, ser admitido como aluno de Port de la Roche, mas o mestre repentinamente faleceu. Assim precisou buscar outra orientação, encontrando-o em Léon Cogniet, pintor romântico igualmente celebrado, membro da Escola de Belas Artes de Paris, e uma referência para os estrangeiros que iam estudar na Europa. Em seguida estudou com André Gastaldi, que possuía quase a mesma idade que Meirelles, mas que tinha uma visão mais avançada sobre cores. Sua rotina, segundo relatos, era quase monástica, dedicando-se integralmente à arte, e novamente seus estudos foram considerados tão bons que sua bolsa de estudos foi prorrogada outra vez, por mais 2 anos. Nesta época sua produção era numerosa, destacando-se entre todas suas obras a Primeira Missa no Brasil, executada entre 1858 e 1861, que lhe valeu espaço e elogios no prestigioso Salão de Paris de 1861, um feito inédito para artistas brasileiros que repercutiu muito positivamente em sua terra.
Retorno ao Brasil e consagração. No mesmo ano sua bolsa terminou, e ele teve de retornar, já festejado como um gênio. Expôs a primeira missa e, entre muitas homenagens, recebeu do imperador Dom Pedro II a Imperial Ordem da Rosa no grau de cavaleiro. Logo depois viajou para Santa Catarina para visitar sua mãe. O seu pai faleceu enquanto ele estava na Europa. Permaneceu algum tempo ali e retornou ao Rio, onde foi nomeado professor honorário da academia, sendo promovido pouco depois para professor interino, e mais tarde assumindo como titular de pintura histórica. Testemunhas de alunos declaram seu respeito pelo artista, atestando seu caráter impecável e sua enorme dedicação à docência, sendo considerado um professor atencioso, paciente e verdadeiramente interessado no progresso de seus discípulos. Sua fama se consolidou e desta época é a Moema, uma das mais conhecidas obras do indianismo brasileiro, mas que em sua primeira exposição não atraiu interesse. Não obstante, recebeu encomendas da família imperial, pintando o casamento da princesa Isabel e um retrato do imperador em 1864, além de retratos de membros da nobreza e de políticos. Em 1864, recebeu o hábito da Ordem de Cristo. Tornou-se conhecido também pela sua devoção às causas nacionais, e por isso foi contratado em 1868 pelo governo do estado para realizar pinturas sobre a Guerra do Paraguai, que estava em pleno andamento, num contrato que ao mesmo tempo o honrava e lhe dava boa remuneração. Imediatamente Meirelles deslocou-se para a região do conflito para colher impressões da paisagem e do ambiente militar. Instalou um ateliê a bordo do navio Brasil, a capitânia da frota brasileira, e ali passou meses elaborando esboços para espaço no convento de Santo Antônio, que transformou em ateliê e meteu-se ao trabalho afincadamente, isolando-se do mundo. Desse esforço, resultaram duas de suas obras mais importantes, ambas de grandes dimensões: A Passagem de Humaitá e Combate Naval de Riachuelo. Enquanto estava nesses trabalhos, recebeu a visita da família imperial, com quem mantinha contato, o que resultou em novas pinturas e no envio do combate naval para representar o Brasil em uma feira internacional promovida nos Estados Unidos. No retorno da exposição, a obra foi estragada. Em 1871 pintou o Juramento da Princesa Regente. No ano seguinte foi nomeado comendador da Ordem da Rosa, e em 1875 iniciou os esboços para uma outra grande obra histórica, a Batalha dos Guararapes, aceitando um projeto que fora rejeitado por Pedro Américo, que preferiu trabalhar sobre a Batalha de Avaí. Em breve vou fazer um vídeo sobre esse grande pintor brasileiro. Como fizera antes, deslocou-se à região onde ocorrera o conflito para conceber a composição com maior verdade. As duas batalhas foram expostas no Salão de 1879, recebendo ambos os artistas o Grande Prêmio e o título de dignitários da Ordem da Rosa, mas desencadearam a maior polêmica estética que até então se travou no Brasil. Enquanto uns reconheciam as suas habilidades superlativas, saudando-os como gênios e heróis, outros os acusavam de plágio e de passadismo. Ao mesmo tempo, formaram-se dois partidos, um apoiando Meirelles e Américo, na disputa sobre qual das batalhas era mais perfeita. O público leigo também se engajou à discussão. Tomou os jornais e revistas durante meses, mas a despeito de receber muito aplauso, as também numerosas críticas o abateram profundamente, jogando-o num estado de melancolia que, entre altos e baixos, aparentemente o acompanharia até o final da vida. Em 1883 estava de novo na Europa, onde fez uma nova versão do combate naval de Riachuelo, que se perdera, e na Bélgica iniciou, em 1885, a execução do panorama do Rio de Janeiro, uma vista tomada a partir do Morro de Santo Antônio. Para isso, contou com a ajuda do belga Henri Langeroc, fundando com ele uma empresa de panoramas. Um gênero que se tornava rapidamente popular em várias técnicas e podia significar um bom lucro para os artistas através da cobrança de ingressos para visitação. Em 1887, a pintura foi exposta em Bruxelas, fazendo uso de um cilindro giratório que permitia aos espectadores contemplar as vistas em 360 graus. A obra foi inaugurada em presença da família real da Bélgica e grande corpo de nobres e autoridades,
sendo visitada por cerca de 50.000 pessoas, com grande repercussão na imprensa. A esta altura estava desfeita sua sociedade com Langeroc, que o processou por supostas perdas financeiras, mas o caso foi decidido a favor de Meirelles. Em 1889 o panorama foi exposto na Exposição Universal de Paris, onde recebeu medalha de ouro e mais elogios da imprensa e do público, mas por falha na programação do evento e pela competição de muitas outras atrações. Inclusive panoramas de outros artistas, sua visitação foi pouco expressiva. Anos finais. Em 1889, com a proclamação da República, veio a perseguição política aos artistas oficiais da monarquia, e em 1890 foi demitido precocemente da Academia Imperial, agora transformada em Escola Nacional de Belas Artes. Com apenas 57 anos de idade, alegou-se que estava velho demais. Por um ano conseguiu colocação como professor no Liceu de Artes e Ofícios, mas a partir de 1891, outra vez desempregado, instalou seu panorama do Rio em uma rotunda especialmente construída para ele no Largo do Paço Imperial, onde cobrava R$ 1.000 por visitante. Segundo notícias da época, em seu primeiro ano de exibição a obra foi visitada por cerca de 70.000 pessoas, mas isso pode ser exagero publicitário. Pouco mais tarde franqueou o acesso aos escolares e ofereceu detalhados materiais didáticos complementares à obra, preocupado com a boa educação da população. Em 1893 o governo enviou representação para a Exposição Universal de Chicago, onde a primeira missa e o panorama do Rio foram exibidos com grande sucesso. No mesmo ano fundou uma escola de pintura com Décio Vilares e Eduardo de Sá. Mas as aulas encerraram após alguns meses. Sua segunda composição panorâmica apareceu em 1896, uma vasta paisagem de 115 metros de largura por 14,5 de altura, representando a entrada da Esquadra Legal na Baía de Guanabara, um episódio da Revolta Armada de 1894, que realizou praticamente sem auxílio nenhum num esforço monumental, e quase sem conhecimento dos auxílios também para as tarefas administrativas de exposição, os contratos, as buscas de patrocínio, sem trabalho fixo, cansado e vivendo basicamente da renda das visitações aos panoramas, quando o governo exigiu, em 1898, que ele desmontasse a rotunda, ficou em sérias dificuldades financeiras, sobrevivendo da ajuda de amigos. Em 1900 seu panorama do descobrimento do Brasil, ainda incompleto, foi exibido na mostra do 4º centenário do descobrimento. Como a última tentativa de reavivar sua carreira, como referiu Mário Coelho, a mostra foi inaugurada em presença do presidente Campos Salles, que qualificou a obra como extraordinária, mas sua estreia já se apagava. Montou outro pavilhão de exibição numa chácara do antigo seminário de São José nos fundos do Convento do Carmo, mas os panoramas já não eram novidade e atraíam cada vez menos gente. Ainda alimentava a ideia de voltar a expô-los na Europa, procurando interessar o governo, mas o plano não deu em nada. O artista acabou doando essas grandes pinturas ao Museu Nacional, bem como muitos desenhos e estudos, mas elas se estragaram e foram perdidas anos mais tarde por negligência da instituição. A sua morte. Desencantado, pobre e abandonado, na manhã de domingo de carnaval, em 22 de fevereiro de 1903, Vitor Meirelles morreu aos 71 anos, na casa simples onde vivia. O artista era casado com Rosália Fraga, que já tinha um filho de união anterior, a quem ele adotou, mas não deixou descendência direta e sobre sua vida privada nada se sabe. Sua viúva doou seu espólio à Escola Nacional de Belas Artes, que realizou uma exposição póstuma em sua homenagem. A viúva faleceu pouco depois, ainda no mesmo ano. Segundo seu biógrafo Carlos Rubens, pouco antes de morrer Meirelles, teria dito a um amigo e antigo discípulo que, se tivesse outra chance faria sua vida tomar outros caminhos, ao que o amigo respondeu: E que outros caminhos levariam o Senhor à primeira missa? Como a história mostra, sua fama atual repousa principalmente nesta grande composição. Suas pinturas.
Vitor Meireles produziu 3 grandes obras em formato panorâmico, uma representando a paisagem do Rio de Janeiro, outra mostrando o descobrimento do Brasil e outra a entrada da Esquadra Legal na Baía de Guanabara. Embora fosse um paisagista desde o início, e excelente paisagista, como reconheceu o próprio Gonzaga Duque, que louvou sua sensibilidade à natureza. Para um novo modo de ver e conceber a paisagem caracteristicamente moderno, influenciado também pela fotografia, que surgia como a grande novidade da tecnologia de imagem e desde logo serviu como auxílio para os pintores comporem suas obras. Na opinião de Carlos Rubens, Vitor Meireles possuía a fascinação emocional dos panoramas. Gostava dos cenários imensos da cidade, da visão da metrópole como que adormecida no tumulto da irregularidade arquitetônica, do colorido variado do casario, das grandes massas que a perspectiva distância e as tintas fixam nos seus valores exatos. Segundo Mário Coelho, os panoramas de Meireles se encaixam num gênero que pode ser interpretado, no contexto de sua época, como uma tentativa de resgatar a unidade em um mundo que rapidamente estava perdendo a antiga solidez monolítica, pretendendo cumprir esta função de organizar a experiência das pessoas que chegavam ou habitavam grandes cidades e não tinham mais a noção de seu conjunto, lugares onde não era mais possível abarcar perceptivamente a paisagem. A primeira missa no Brasil. Primeira das grandes composições de Vitor Meireles, a primeira missa no Brasil permanece como a mais afamada e significativa obra em toda a sua produção. Pintada em Paris entre 1858 e 1861, durante sua segunda temporada de estudos como bolsista da Academia Imperial. Tem a dimensão de 2,70 × 3,57 metros excluindo a moldura. A obra lhe valeu o reconhecimento no prestigiado Salão de Paris de 1861 e a consagração em sua terra, sendo considerado como cavaleiro da Ordem da Rosa por Dom Pedro II. Em 1876, foi levada para a Exposição Universal de Filadélfia, nos Estados Unidos. Por causa de problemas na viagem de volta, a tela precisou passar por um restauro, já em 1878, tendo sido deteriorada pela entrada de água nos porões do navio onde fora depositada. Em 1922, por ocasião da exposição comemorativa do centenário da independência, se encontrava então em mau estado que precisou ser reentelada. Outros restauros aconteceriam em 1969 e 2000. A composição se organiza em torno do altar, dominando por uma grande cruz de madeira tosca, onde o Frei Henrique de Coimbra eleva o cálice para a consagração. Em seu redor os portugueses se ajoelham, reverentes, enquanto, um pouco mais afastada, uma multidão de índios assiste à cena com interesse. O pintor remete-se fortemente à descrição que consta na carta de Pero Vaz de Caminha, reproduzindo inclusive a figura de outro índio mais idoso, que falando aos outros de sua tribo, aceitou com o dedo para o altar, e depois mostrou o dedo para o céu, como quem dizia alguma coisa de bem, e nós assim o tomamos. Gonzaga Duque, que foi um acerbo crítico de certos aspectos da obra de Meireles, que considerava antiquados ou inadequados aos temas que representou, referiu-se a esta obra positivamente. Produzindo a primeira missa no Brasil, Meireles alcançou um verdadeiro trunfo, porque escolheu o assunto simpático às suas ideias e de acordo com as suas convicções íntimas. E fez uma observação que seria depois repetida por outros críticos, assinalando o seu sucesso na representação da cena de uma forma que se fixou como a imagem definitiva e verdadeira do evento. A primeira missa não podia ser senão aquilo que ali está. A obra é um resultado direto do programa nacionalista, educativo e civilizatório de Dom Pedro II, que, entre outros objetivos, visava através das artes plásticas reconstruir visualmente momentos marcantes da história brasileira, servindo para a cristalização de uma identidade nacional e como um cartão de visitas para afirmar o Brasil entre as nações progressistas do mundo. Para sua realização teve constante aconselhamento de Araújo Porto Alegre, diretor da Academia Imperial, bem como de Ferdinand Denis, diretor da Biblioteca de Sainte-Geneviève de Paris, onde pesquisou a iconografia referente aos indígenas,
além da provavelmente inspirar-se para a cena central na Première Messe en Kabylie de 1853 do pintor francês Horace Vernet. E na Une-Messe au Louvre, pendant l'Intérieur de 1847, de Marius Granet. A pintura ilustra um acontecimento que teria ocorrido em 26 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral mandou rezar uma missa para marcar simbolicamente a tomada de posse da terra de Vera Cruz para a coroa portuguesa e a implantação da fé católica. Moema. Uma extensão da proposta da primeira missa é encontrada na Moema, tela pintada em 1866, onde o tema indianista volta à cena, ainda mais concentradamente. Moema é um personagem semilendário, integrando as narrativas em torno de Diogo Álvares Correia, o Caramuru. As primeiras narrativas não citam Moema, mas apenas um grupo de índias que por amor a Caramuru se lançaram ao mar em sua partida. Ela surgiu individualizadamente pela primeira vez no Caramuru, poema épico do descobrimento da Bahia, do Frei José Santa Rita Durão, escrito em 1781. A partir daí ela foi tomada por outros literatos como um motivo frequente, alçando-se à posição de símbolo das virtudes morais dos indígenas e em particular de suas heróicas mulheres, sendo também atraente pelo que tinha de pitoresco e exótico. Ganhando corpo em especial, depois de 1826, Meirelles expandiu o enredo de Durão e mostra Moema morta, trazida à praia pela maré, cena que não consta no poema. Até então Moema fora uma figura da literatura, e Meirelles foi o primeiro a dar-lhe visualidade. Retratou-a nua, apenas com uma tanga de penas a cobrir-lhe o pubis, na tradição dos clássicos do gênero heróico, que no seu caso, segundo as intenções do autor, enfatizava o seu martírio por amor, seu heroísmo e sua espiritualidade. Muito mais do que a sugestão de sensualidade que sua nudez poderia despertar. Seu corpo tem uma beleza idealizada e estatuesca, contrastando contra a paisagem marítima de fundo, que tem qualidades poéticas e evocativas mais típicas do romantismo. O episódio em si teve forte apelo entre os românticos brasileiros. A obra não parece ter sido fruto de alguma encomenda, e quando foi exposta pela primeira vez ainda em 1866, embora o tema fosse muito popular. A pintura não teve comprador e chamou a atenção apenas de especialistas, sem repercutir na imprensa. O Barão Homem de Melo, por exemplo, disse que tudo neste quadro é claro, simples, sem embaraço, a tela que assim nos arrebata e seduz, resiste à análise crítica a mais exigente, considerando-os e a execução artística, e as exigências da composição. O quadro foi exposta outra vez, no fim do mesmo ano de 1866, e recebeu alguns bons comentários na imprensa, mas também acusações de plagiar a tela A Morte de Virgínia, de Eugène Issab, acusação logo refutada por Carlos de Latte e pelo próprio Meirelles. Só começou a despertar um interesse maior pela década de 1880, quando Rangel de Sampaio dedicou-lhe um bom espaço no seu livro O Quadro da Batalha dos Guararapes, seu autor e seus críticos, até chegar em torno de 1949 ao acervo do Museu de Arte de São Paulo, onde hoje se encontra. Passou por uma peregrinação acidentada e chegou a ser dada como perdida. A passagem de Humaitá. O seu classicismo se observa na harmonia geral das composições, em seu caráter plácido, na sua interpretação da natureza carregada de poesia, e mesmo quando se tratam de batalhas e impressão de movimento e violência, que seria esperada para tal tema, fica em segundo plano, e o que ressalta é a organização equilibrada do conjunto, como o autor mesmo reconhecia, anulando em grande medida o efeito de drama. É significativo que o artista tenha aproveitado bem poucos dos seus numerosos esboços, retratando os aspectos mais violentos e desoladores das batalhas, quando elaborou as obras definitivas, mas uma peça como a passagem de Humaitá dificilmente poderia ser encaixada no perfil clássico, com uma dramaticidade assinalada por vários autores, como Carlos Rubens, que a considerou verdadeira visão do inferno. Mesmo o combate naval do Riachuelo, que se distancia muito da outra no espaço dramático, foi chamada de alegoria fantasmagórica por Mário César Coelho.
A Batalha dos Guararapes. A imagem de Batalha dos Guararapes ilustra um evento histórico ocorrido em 19 de abril de 1648, quando se travou a primeira luta contra a ocupação holandesa no Brasil. Pintada no Rio de Janeiro em 1870, a tela tem uma dimensão de 4,94 vezes 9,23 metros. Da mesma maneira que a primeira missa, a batalha sintetiza visualmente outro dos mitos fundadores do Brasil, sendo um símbolo da união do branco, do negro e do índio que lutaram nas forças portuguesas contra a opressão estrangeira. Porém, contrastando com a outra, onde o tempo parece suspenso e reina a concórdia, a batalha é uma cena de conflito e movimento. Não obstante, a cena clássica em seu senso de equilíbrio das massas, no tratamento linear das figuras, na solidez de sua técnica, na exatidão de suas representações anatômicas e na sua atmosfera geral de harmonia formal, em que pese o tema dramático. O eixo principal da composição se estrutura através dos seus dois principais protagonistas, André Vidal de Negreiros, comandante das forças portuguesas, sobre o cavalo empinado, e o coronel holandês Peter Kilwer, já caído ao chão, defendido por grupo de soldados. Três outras figuras dão sustentação ao conjunto. Henrique Dias, com o escudo no braço esquerdo, com uma silita escura na extrema esquerda que se distingue claramente contra o fundo esfumaçado. João Fernandes Vieira, que vem a cavalo logo por trás de André Vidal, brandindo uma espada, e Antônio Dias Cardoso, sargento-mor da infantaria, fortemente iluminado no segundo plano, correndo a passos largos com sua espada abaixada. No primeiro plano, em tons mais escuros que ressaltam a clareza da cena principal, se agrupam holandeses derrocados e nacionais de pé. Os relativamente poucos personagens retratados não anulam a impressão de uma multidão, pelo hábil emprego das áreas de fumaça, que confundem os limites entre as figuras e a paisagem de fundo. A paleta cromática é muito rica e os tons são bem integrados entre si. A dramaticidade em sua pintura é obtida indiretamente como resultado da reunião de elementos pontuais indicativos de tensão e violência, como o braço levantado que empunha a espada prestes a cair sobre o inimigo, a expressão ansiosa do soldado com olhos esbugalhados, a contorção do corpo do comandante holandês caído ao chão. Elementos que agem como palavras individuais, num longo e elaborado discurso erudito sobre a forma e sua simbologia. Este sistema vinha sendo organizado desde a antiguidade e fora consistentemente, recebendo grande influência da retórica literária e da oratória desde a fundação das primeiras Academia Barroca de Paris, fundadas sob Luís XIV. A tela foi exposta ao lado da Batalha do Havaí de Pedro Américo, despertando logo uma intensa controvérsia sobre qual das composições era mais perfeita. A obra de Meireles recebeu muitos louvores, mas a crítica mais alinhada aos princípios do protomodernismo a viu como estática e harmoniosa demais para uma cena que esperariam mais cheia de dramaticidade, portanto, era infiel à realidade. Gonzaga Duque criticou o seu método. Toda a obra produzida por este artista é, pois, uma obra vagarosa, cuidada, caprichada no arabesco, de colorido bem combinado, em suma, correta, não será, nunca, uma obra extraordinária, opulenta de vigor, audaciosa, sincera, espontânea, vivificada por esse clarão estranho que se intitula gênio. Não, isso nunca. A pintura A Batalha dos Guararapes hoje se encontra no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E o combate naval de Riachuelo. O combate naval do Riachuelo ilustra um dos episódios mais marcantes e decisivos da Guerra do Paraguai, o confronto entre a Tríplice Aliança e as forças paraguaias ocorrido na manhã do dia 11 de julho de 1865 no Arroio do Riachuelo, um afluente do Rio Paraguai. A obra foi encomendada em 1868, junto com a passagem de Humaitá, pelo ministro da Marinha Afonso Celso de Assis Figueiredo. Quando a guerra ainda estava em andamento, em 15 de junho, o pintor dirigiu-se ao local do conflito para realizar os estudos preparatórios. Ela não teve acesso ao palco principal dos combates, mas colheu impressões sobre o ambiente, os soldados e os equipamentos militares. Numa carta, escreveu: Estive algum tempo estacionado diante de Humaitá e dali, as furtadelas,
De vez em quando, fazendo mesuras às belas que passavam, eu desenhava o que me era possível ver pelo binóculo, mas felizmente, depois da ocupação dessa praça, tenho feito à vontade, em muitos croquis, tudo o que me era indispensável para o quadro da passagem dos encouraçados, faltando-me apenas pouca coisa. Ali permaneceu por 2 meses, e depois, com o material que produziu, instalou-se num convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, para pintar a obra definitiva. A Marinha Imperial Brasileira era comandada por Francisco Barroso da Silva, liderando a fragata Amazonas e os vapores Jequitinhonha, Beberibe, Betmonte, Parnaíba, a esquadra paraguaia, sob o comando de Pedro Iguaçu Meza. Dispunha também de 9 navios, mas todos eram barcos mercantes improvisados em naus de guerra. Numa manobra ousada, Barroso da Silva usou a fragata Amazonas como ariete contra a linha das embarcações inimigas, danificando 4 delas e instaurando o pânico entre os paraguaios, que debandaram. A tela mostra o exato momento, com a fragata dominando a composição, tendo à proa Barroso da Silva, em posição de triunfo. Ao seu redor está a esquadra paraguaia dispersa, e em primeiro plano, um dos seus navios sossobra, com vários combatentes sobre ele, alguns em desespero, enquanto outros ainda tentam uma defesa. Tudo em meio a um cenário tomado pela fumaça da artilharia e das chaminés dos navios, pintado em cores quentes. Apesar de crítica dos modernistas, também esta peça entrou no seleto roll da imagens icônicas da identidade brasileira, sendo presença constante nos livros didáticos escolares e em inúmeras outras publicações. Elaborada segundo os ditames do mesmo programa ideológico do Império que ensejou a criação das outras grandes composições de Meirelles. Esta, em particular, atendia ao desejo da oficialidade de apresentar o Brasil como a potência dominante na América do Sul e como libertador dos próprios paraguaios das mãos do despota. Solano Lopes, como era chamado no Brasil, instituindo a intervenção militar como um ato civilizador e organizador. A própria representação dos brasileiros e paraguaios na cena de batalha fala neste sentido, como observou Luiz Carlos da Silva. A maneira como cada grupo de marinheiros está posto na tela sugere uma grande diferença. De um lado, paraguaios maltrapilhos, esboçando uma desordenada reação no que restou de sua embarcação. De outro, gestos de vitória e os oficiais da esquadra brasileira postados como estátuas comemorativas. Uma retórica triunfo destinada a consagrar num registro monumental um dia reconhecidamente importante para as pretensões aliadas e, mais ainda, para a história da Marinha. Uma representação que traçava uma história da corporação como imprescindível à manutenção do Estado brasileiro. Quem enxergava vez por isso, arranhava a imagem combativa e heróica de seus marinheiros e a inteligência de seus oficiais. A obra foi especialmente importante no seu momento histórico, porque até então a guerra se mostrava indefinida, o ministério atuava com dificuldade, as decisões políticas e os militares não entravam em harmonia e a Marinha enfrentava muitas críticas por uma alegada inação, o que incomodava as altas patentes. Assim, ainda segundo Silva, o ambiente se tornou propício para se agarrar a qualquer vitória e destacar os méritos de tal façanha. Com a jornada do Riachuelo no currículo desde 1865, a delicada situação de 1868 e a recém-conquistada passagem pela fortaleza de Humaitá, 19 de fevereiro de 1868, foram justificativas oportunas para legitimar esta empreitada artística em pleno conflito. Registrado de maneira grandiloquente um feito considerado notável em período turbulento da política nacional, fruto dos descaminhos entre política, guerras e partidarismos. A tela foi apresentada primeiramente na 22ª Exposição Geral da Academia Imperial, iniciada em 15 de junho de 1872, ao lado da Batalha do Campo Grande, de Pedro Américo. Mais uma vez estabeleceu-se uma polêmica entre a crítica e o público sobre os méritos das duas composições. Moreira de Azevedo, por exemplo, disse que este painel de Meirelles é de admirável produção de um gênio artístico, brilhante concepção de uma alma patriótica de um artista inspirado pela poesia das artes, pelas auras da pátria e pela luz do gênio. Em 1876, foi remetida junto com a primeira missa e a passagem de Humaitá para a Exposição Universal de Filadélfia, e na volta acabou sendo estragada,
perdendo-se irremediavelmente. Uma cópia, com a dimensão de 4,2 vezes 8,2 metros, foi providenciada pelo autor entre 1882 e 1883, quase estava em Paris, pertencendo desde 1926 ao acervo do Museu Histórico Nacional. O pintor justificou a cópia dizendo: aquele quadro perdido era uma lacuna em ficar incompleta, embora viesse a compor, como espero, muitos outros quadros novos. Depois é a comemoração da glória mais brilhante da Marinha Americana. Esta segunda versão, que alguns críticos da época disseram ser melhor que a original, foi exposta no Salão de Paris de 1883, recebendo muitas apreciações positivas, e o autor foi homenageado com um banquete. Voltando ao Brasil, foi exposta no Largo de São Francisco em 1884 e em seguida numa outra exposição geral da Academia Imperial. Vitor Meireles foi um dos maiores pintores acadêmicos do Brasil, mesmo recebendo algumas críticas relacionadas às suas obras. Mesmo tudo isso, não desistiu e continuou com seu trabalho, retratando paisagens e ambientes históricos. Então essa foi a história de hoje, contando a história de Vitor Meireles e suas obras, com o nosso quadro, Biografias dos Pintores. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações. Nos próximos dias voltarei com outros vídeos. Aqui é conteúdo, histórias, artes e entretenimentos. Aqui é Picances com Felipe Biel do Brasil. Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.